amigos, nós estamos aqui de volta com o nosso curso sobre Fátima. Hoje é a 19ª exposição. Antes de começá-la, eu quero agradecer a todos os que estão inscritos no canal e que atualmente chegou a um total de 137 pessoas. Está subindo devagarzinho, mas eu não sou muito simpático à ideia de algo que sobe muito rápido, porque fica com muita espuma e pouco conteúdo. Agradeço a estes e peço a Nossa Senhora que os ajude a tirar o melhor proveito possível desse estudo. Vamos então lá. Hoje nós devemos abordar a questão da terceira parte do segredo. Essa é a questão mais polêmica, talvez, de toda a mensagem de Fátima, a mais misteriosa. Então vamos abordá-la com cuidado, não vai encerrar tudo hoje, mas vai dar uma pista muito importante para nós compreendermos o desfecho todo do assunto Fátima. Bem, vamos então começar por nos perguntar o seguinte: qual foi o itinerário do terceiro segredo? Esse segredo ele ficou guardado a 7 chaves durante 56 anos. Olha, 56 anos é mais de meio século. Passou a data que Nossa Senhora tinha estabelecido para ele ser revelado e ele não foi revelado. Depois da data que Nossa Senhora estabeleceu, passaram-se 40 anos. Vamos ver então. Esta parte do segredo, que ela ficou guardada a 7 chaves, é certo. Tanto é que pouquíssimas pessoas a conheceram. E estas não quiseram revelar. Se tratasse de um assunto cor-de-rosa, doce, agradável, né? Evidentemente não haveria razão para mantê-la em segredo por todo esse tempo. Portanto, ao que tudo indica, houve quem considerasse que ela tratava sobre realidades muito sérias e até amargas. Se não, revela e está acabado, não tem problema nenhum, isso não vai produzir nenhum efeito, não? Vamos agora, despretensiosamente, fazer algumas considerações hipotéticas sobre o texto revelado pelo Vaticano nas linhas que seguem. Convém destacar que nesta parte final revelada do segredo de Fátima, não aparece um só comentário de Nossa Senhora sobre as cenas que ela desenrolou aos olhos dos 3 videntes. Não tem um comentário dela. Depois virá a explicação. Sendo que os comentários dela foram abundantes na segunda parte do segredo, a respeito da qual a linguagem de Nossa Senhora mostrou-se assim, meridianamente clara, e desenvolvia como um fio lógico a sucessão dos acontecimentos vindouros. Então, relembrando, a primeira parte foi o inferno, depois Nossa Senhora comentou a visão do inferno e acrescentou algo. E ela começou: vistes o inferno, para onde vamos? Esse comentário não tem correlação às cenas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Na terceira parte revelada, segundo a narrativa da irmã Lúcia, os fatos e acontecimentos que ela, juntamente com os 2 primos, que ela viu juntamente com eles, são apresentados sob um véu de mistério que tem muito de nebuloso. Claro, o indefinido já traz consigo algo de nebuloso. Bom, qual foi o texto que foi revelado? Foi o seguinte. Eu vou ler o texto e depois fazendo alguns comentários. Escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, que mo mandais por meio de sua excelência reverendíssima, o senhor bispo de Leiria, e da vossa e minha santíssima mãe. Aqui começa propriamente o texto do segredo. Quando ela escreveu a primeira e segunda partes, ela começou simplesmente: vou narrar o segredo, pois já estou autorizada pela Mãe de Deus. Aqui ela colocou toda essa introdução. Então agora vamos entrar propriamente no texto do que é o segredo. Depois das 2 partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto,
um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expelia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. Bem, inegavelmente, a cena é de ameaça. Haveria motivos arques suficientes para que o mundo fosse incendiado, mas Nossa Senhora impede isso eu estou comentando agora, né? Impede isso com o brilho da sua mão direita. É Nossa Senhora impedindo algo que seria ainda mais terrível. Mas a justiça de Deus reclama que é necessária a penitência. Isso parece ser a interpretação óbvia da cena. Continua o texto do segredo. E vimos, então é outra cena, numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Ora, é interessante aqui nós arremetermos para as visões da Jacinta, em que ela viu um Papa vestido de branco, mas ele sendo apedrejado por o povo que lhe diziam palavrões e tudo. Há uma semelhança, quer dizer, deste personagem com o que a Jacinta viu. Continua o texto. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O sobreiro, em Portugal, é uma árvore que parece cortiça. É aquela que não parece, é propriamente a cortiça. Então, agora nós comentamos isto. Juntamente com o Santo Padre, as crianças viram, então, um conjunto composto por pessoas de diversas gamas do clero e religiosas. Mas a descrição não comunica a impressão de ser muita gente. A gente tem a impressão que são poucas pessoas. Essas pessoas empreendem uma subida difícil rumo a uma cruz áspera, portanto, algo de muito penoso. Continua o texto. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. O que significa essa grande cidade meio em ruínas? Comentamos. O mundo, a cristandade, a igreja, ou as três coisas juntas, de quem seriam os cadáveres? Lembra aquele passagem que São Pio X diz, na narração da vida dele, que ele teve uma visão, que ele disse que o Papa teria que deixar Roma andando sobre os cadáveres do seu clero. Haverá relação? Vamos em frente. Continua o texto. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto, quer dizer, o Papa, por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Então, a cena de uma matança de gente. Então. E o que é interessante, chama mais uma vez aqui a atenção, a coincidência com uma profecia de São João Bosco, na qual ele descreve o assassinato de um papa, cujos textos eu tenho aqui, seria um pouco longo dele inteiramente, eu vou dar um pequeno resumo. É que o papa está comandando uma nau que representa a igreja. Esta nau, ela se desprendeu ou foi solta de duas colunas que davam estabilidade a ela.
Sobre uma das colunas estava o Santíssimo Sacramento. E sobre a outra coluna estava Nossa Senhora. Nossa Senhora. Bem, a nau se desprendeu, portanto, do Santíssimo e de Nossa Senhora, e foi envolvida por inimigos num mar muito agitado. Começam os combates, cortando muito o texto, o Papa é morto. Os inimigos comemoram a morte deste Papa. E depois eles elegem logo um outro. E este outro Papa consegue trazer de novo a nau, que é a igreja, e prende ela novamente entre as duas colunas. O texto é muito bonito. Se alguém quiser, é só me mandar um e-mail que eu encaminho. E prende de novo a nau ali. E com isso os inimigos são vencidos no meio da borrasca toda, da guerra e do mar agitado. Eles naufragam e tem uma grande vitória da igreja. Essa é uma adaptação do livro 40 Sonhos de São João Bosco, compilado e editado por Padre J. Bacchiarello, SDB. Bem, a cena descrita pela irmã Lúcia é de um martírio que atinge um papa. Membros de diversas gamas do clero, religiosas, também são atingidos, né? E todas as gamas da sociedade temporal. Os disparos feitos por soldados dão a ideia de guerra. Por que tiros e setas? Talvez para simbolizar ataques não apenas com projéteis, mas também com outros tipos de ofensas psicológicas e doutrinárias. Bem, última cena. Texto do segredo. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Parece ser claramente o efeito reparador de um grande martírio que obtém de Deus graças especiais de conversão para os que iniciarão a era aberta pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Isso tem uma lógica nesse sentido. Considerações mais profundas, todavia, ainda podem ser feitas. A última parte do segredo, conforme já descrevemos, foi escrita pela irmã Lúcia em janeiro de 1944, em uma carta ao bispo de Leiria, com a recomendação de não divulgá-la antes de 1960. Isso eu vou depois voltar a este assunto. Dali, o então núncio em Lisboa, depois cardeal Fernando Cento, levou-o para o Vaticano, onde deu entrada no dia 16 de abril de 1957. Bom, embora eu venha a voltar aí depois, tem uma coisa que já chama atenção. Foi Nossa Senhora que mandou a Lúcia escrever no envelope, que era para ser aberto em 1960 pelo patriarca de Lisboa ou pelo bispo de Leiria. Bom, misteriosamente, o Vaticano pede esse envelope em 57, 3 anos antes. E o envelope já foi para o Vaticano, contrariando, portanto, uma diretriz de Nossa Senhora. Bem, quanto à terceira parte do segredo, então, não consta que Pio XII, o qual faleceu em 9 de outubro de 1958, tenha tomado conhecimento do segredo. Na época, uma revista publicou algo que ele leu o segredo, desmaiou, e quando ele despertou, ele disse feliz do Brasil. Mas isso é negado por estudiosos. Eu mesmo não sei dizer, porque eu nunca encontrei esse documento nem na internet. Então, talvez não seja mesmo verdade. No dia 17 de agosto de 1959, João XXIII, portanto, já Papa, recebeu na mão do comissário do Santo Ofício o envelope contendo o segredo.
Alguns dias depois, o lê, com a ajuda do tradutor português da Secretaria de Estado, e decide não publicá-lo, devolvendo-o para o Santo Ofício. Sem nenhuma explicação, pelo menos não encontramos nenhuma explicação que ele tivesse dado. Um estudioso disse que ele teria comentado: isto não é para o meu tempo, é para o meu sucessor. E não falou nada. Ele, entretanto, foi lido também pelo cardeal Alfredo Ottaviani, o segredo, que era prefeito da Sagrada Congregação do Santo Ofício. Esse cardeal, depois que ele leu, ele encaminhou o documento para os arquivos secretos do Vaticano. Isso tem citações que comprovam isto. Bom, também Paulo VI o leu em 27 de março de 1965, tomando uma decisão análoga. Então, vejam, Nossa Senhora tinha dito para revelar em 60. E perguntada a irmã Lúcia por que ela disse que ficaria mais claro. Olha, 60, convocatória do concílio, etc. Não? E como é que fica? Na verdade, o Vaticano esperou até o ano de 2000 para anunciar a revelação da chamada terceira parte do segredo. Circularam muitas versões da terceira mensagem, ou da terceira parte do segredo, de pessoas que supostamente a conheceram. Algumas dessas versões criaram confusão e falsas expectativas, e outras alimentaram esperanças piedosas e sensatas entre os fiéis, mas todas destacando a severidade dos anúncios contidos na mensagem. Quer dizer, conforme nós vamos ver depois, vários estudiosos não aceitaram como válido o texto que foi apresentado. E outras, sim. Como não é uma matéria que se pode pontificar, os estudos continuam. Mais na frente haverá elementos para ajudar a elucidar esse mistério. No meio de todo esse halo de expectativa e mistério, é preciso dizer que esse halo de expectativa foi criado por Nossa Senhora quando ela quis revelar um segredo. Por que ela quis dar um segredo e não deu sem segredo na data em que ela disse que deveria publicar o segredo? Quer dizer, Nossa Senhora, dando um segredo, ela mesma criou essa expectativa em torno do segredo. Portanto, essas pessoas tinham razão de cogitar que se Nossa Senhora tinha deixado um segredo, era uma coisa muito séria e muito grave, conforme está aqui. Bem, no meio de todo esse halo, então, de expectativa e mistério, e depois de um grande alarde publicitário, foi por fim anunciado ao mundo que João Paulo II tinha decidido tornar conhecido o conteúdo do segredo, e este foi revelado no ano 2000. A revelação do terceiro segredo, no entanto, não satisfez a expectativa do mundo católico, conforme eu disse. Né? Muitos dos especialistas, estudiosos e conhecedores do assunto Fátima foram os primeiros decepcionados. Que coisa tremenda e grave impediu a sua divulgação, apesar de todas as expectativas e interesse em torno do seu conteúdo, criando tanta confusão e preocupação por tantos anos nos meios católicos? Seria, por acaso, a revelação do martírio de um Papa o motivo dessas reservas tão sérias? A história da Igreja está cheia de papas mártires. Ou seria talvez a revelação do martírio de religiosos e leigos? Ao longo do século XX, as revoluções comunistas no México, Espanha e Rússia, para citar algumas, povoaram o céu com milhares de religiosos e leigos martirizados por sua fé. Esses fatos tão públicos e notórios, eles não parecem ser parte do segredo de Fátima, porque isso é comum na vida da Igreja.
Além disso, especialistas no assunto de Fátima apontam que não há nada dentro da revelação do terceiro segredo que já não tenha sido revelado de algum modo nas duas primeiras partes da mensagem de Fátima, quer dizer, sobretudo na segunda parte. Bom, com efeito, na primeira parte, Nossa Senhora exorta os homens a mudar de vida e parar de ofender a Deus e fazer sacrifícios pela conversão dos pecadores. Mostra também o inferno que aguarda os pecadores que não se arrependem. Isso na primeira parte. Na segunda parte, ela é muito explícita, advertindo sobre males e perseguições que fará o comunismo, em especial a Santa Igreja. Os bons serão martirizados e o Papa terá muito que sofrer. Conceitos estes que são também a essência do terceiro segredo. Bom, então, revelado em 2000. Então, onde está o especialmente novo nesse terceiro segredo revelado? E qual a razão por ter sido ocultado durante tanto tempo, se esta última revelação, virtualmente, com exceção de alguns detalhes, é uma repetição do já relatado antes? Porque a Santíssima Virgem pediu à irmã Lúcia que esta parte do segredo fosse revelada no ano de 60? Volto a pôr a pergunta. É óbvio que algo transcendental havia ali que exigiu das autoridades vaticanas, como da mesma Rainha do Céu, certas medidas de prudência e discrição. Quer dizer, Nossa Senhora mandando revelar só em 60, ela também estava tomando uma atitude prudencial, porque provavelmente o mundo católico não compreenderia se fosse revelado antes. Do acima exposto, muitos levantaram a hipótese de que o terceiro segredo de Fátima não é apenas a visão descrita na mensagem revelada no ano 2000. Em outras palavras, existiriam palavras da Santíssima Virgem que ainda não foram reveladas. Depois nós vamos ver como isso tem sua procedência. Vamos continuar o seguinte. Se assim for, o que se poderia conjecturar sobre essa parte ainda não divulgada? E qual seria o seu conteúdo, então? Estudiosos do assunto, Fátima, incluindo altas autoridades da Igreja, coincidem em afirmar que a terceira mensagem deve referir-se à crise que foi instalada na Igreja após o Concílio Vaticano II e que sofremos hoje em grau inaudito. Que motivo seria mais grave do que este? Como se compreende que os fautores dessa crise a quisessem esconder ao máximo, como hoje ainda se nega a reconhecer que é uma crise. Por exemplo, o bispo Alberto Cosme do Amaral, bispo de Fátima, e, portanto, com grande autoridade sobre o assunto, disse em um discurso em Viena, na Áustria, em 10 de setembro de 1984, o conteúdo do terceiro segredo diz somente a nossa fé. Identificar o terceiro segredo, continua ele, com anúncios catastróficos ou com um holocausto nuclear, é deformar o significado da mensagem. A perda de fé de um continente é pior do que matar uma nação. E a verdade é que a fé está continuamente diminuindo na Europa. São palavras do bispo Alberto Cosme do Amaral, bispo de Fátima, em 84. Bom, igualmente esclarecedoras foram as declarações do falecido cardeal Silvio Oddi, quando ocupou o cargo de prefeito da Congregação do Clero, que em 17 de março de 1990, ao jornalista italiano Lucio Brunelli, do jornal Il Sabato, disse: o terceiro segredo não tem nada a ver com Gorbachev. A Santíssima Virgem estava alertando-nos contra a apostasia na Igreja. Gente da Igreja saindo da Igreja. Bom, este homem, que ele foi prefeito da Congregação do Clero, ele tinha acesso a esses documentos.
E, portanto, é provável que ele tenha lido, inteiramente provável que ele tenha lido. À luz destas considerações, que coincidem com o que muitas pessoas pensam, podemos levantar o seguinte: imaginemos que o segredo de Fátima contivesse terríveis revelações sobre castigos que viriam depois de 1960. Ora, o mundo tinha motivos suficientes para temer que ocorressem grandes eventos cataclísmicos. Contudo, as palavras de Paulo VI, em 72, afirmando que a fumaça de Satanás tinha penetrado no templo de Deus, todos sabem que ele disse isso, foram muito mais terríveis do que qualquer coisa que poderíamos pensar sobre o conteúdo do segredo. Em outras palavras, podemos nos perguntar: o que é mais grave? No mundo há uma catástrofe natural de proporções bíblicas, com dezenas ou centenas de milhões de mortos, ou que na Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, para redimir a humanidade do pecado, entrou a fumaça de Satanás, com consequências gravíssimas que presenciamos diariamente ao nosso redor? Nós estamos vendo essa fumaça de Satanás tomar conta da igreja. No capítulo anterior, comentamos vários aspectos da crise atual por que está passando a igreja. Não é necessário repeti-los aqui. Mas são precisamente eles que nos fazem lembrar a famosa encíclica Pascendi Domini Gregis, do Papa São Pio X. Veja o que dizia São Pio X. Isso lançada no início do século XX, na qual ele denunciou e condenou a heresia modernista como sendo a pior que a Igreja Católica tenha enfrentado em sua história e que se expandia dentro dos meios da Igreja Católica já no início do século passado. São Pio X, assim, definiu o modernismo na encíclica dele. Se, pois, de uma só vista de olhos atentarmos para todo o sistema, a ninguém causará pasmo ouvir-nos defini-lo, afirmando ser ele a síntese de todas as heresias. Certo é que se alguém se propusesse juntar, por assim dizer, o destilado de todos os erros que a respeito da fé têm sido até hoje levantados, nunca poderia chegar a resultado mais completo do que alcançaram os modernistas. Bem, no entanto, o mais grave é que esses erros certamente não desapareceram, mas eles aumentaram. Vejam só, não se afastará, portanto, da verdade, continua São Pio X, quem os tiver como os mais perigosos inimigos da Igreja. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isso por assim dizer, nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo. Tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas é sobre as mesmas raízes, que são a fé e suas fibras mais vitais, é que meneiam eles o machado. Quer dizer, eles estão batendo machado, já havia naquela época, nas raízes da igreja, que são a fé e suas fibras mais vitais. Tudo parece indicar, então, que, desde o Concílio Vaticano II, os modernistas, depois de terem deixado no esquecimento a condenação lançada por São Pio X contra eles, voltam à carga. Ver a esse respeito o documentadíssimo livro Vaticano II, na História Mai, escrita do Roberto de Mattei. Bom, é interessante que os progressistas são os continuadores diretos dos modernistas. Como podemos interpretar as verdadeiras catástrofes que estão acontecendo na igreja? Questões tão extraordinariamente graves como a perda da fé dos sacerdotes e bispos, escândalos de pedofilia e homossexualidade no clero, são apenas alguns aspectos da terrível crise na igreja hoje. Mas não é tudo. Elas também têm aspectos doutrinários
que colocam em xeque a ortodoxia antiga da Santa Igreja. Muitos clérigos pregam heresias as mais horrendas. Sem ir muito longe, a doutrina comunista, embora disfarçada, é o que está sendo pregada hoje. Aquilo que Nossa Senhora especificamente veio combater. Hoje, seus campeões mais radicais se encontram entre não poucos membros do clero, cujas missões se tornaram uma verdadeira revolução social. Isto terá a ver com o segredo de Fátima? Não será um dos aspectos do segredo de Fátima ainda não conhecido? Muitos se fazem esta pergunta. Não podemos afirmar isso taxativamente, mas não podemos negar que, em si, é mais grave, mais terrível do que qualquer cataclismo natural. É propriamente um desastre espiritual no meio do qual os católicos estão naufragando. Neste sentido, cabe ainda perguntar: será que o terceiro segredo, de acordo com o texto que foi revelado pelo Vaticano, não se refere exatamente à crise na Igreja? A história dolorosa de um Papa caminhando sobre cadáveres não é uma figura pungente que tem relação com essa crise? Em caso afirmativo, a Santa Virgem teria silenciado qualquer interpretação sobre o assunto, sendo que ela não emitiu interpretar as partes anteriores? E os comentadores ou intérpretes oficiais do terceiro segredo, por que não o dizem abertamente? A verdade é que nem na terceira parte do segredo que estamos estudando, nem nas duas anteriores, existe nenhuma referência clara à situação absurdamente apocalíptica pela qual atravessa a nossa Santa Igreja, única verdadeira do único Deus verdadeiro. Isso é claro, é um mistério. Sobre ele falaremos na próxima exposição. Até lá.